teve essa. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão divulgou uma nota para condenar a intimidação de um repórter que cobria o acampamento pró-Lula em Curitiba por parte do presidente do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul, Milton Cima Júnior. Diz trecho da nota, aspas, a ABERT repudia toda e qualquer tentativa de impedir que profissionais da comunicação exerçam seu trabalho de informar a sociedade. Fecho aspas. Vamos assistir a esse vídeo, Andrezão, que circula nas redes sociais, no qual o Milton Siles Cima Júnior intimida o jornalista da RIC Record. Solta aí. Quero falar. Se falaram mal do acampamento, outro vai lá pro lado do onde está o carro da polícia, tá? Eu sou jornalista, sou teu colega, estou te avisando que é para preservar a tua integridade. Ó, o povo tá vindo tudo aí, tá? Então... Não pode gravar aqui, é isso? Não seria recomendável para quem fala mal de movimento social, outro fica lá do lado do carro da polícia. Tá? Mas não foi dessa mesma polícia. Tá, eu tô te avisando pro bem, teu bem. Você não sabe nem o que eu tô falando aqui. Não, mas vocês falaram uma sessão do SPT, não são? Não, são da Record. Da RIC, da RIC Record, é isso, o pessoal falou ali. Não é SBT, não é. Da Record. Mas é isso, eu acho que a imprensa tá toda junto no golpe, tá? Record, Band, Barará, tudo isso aí, tá? Eu sou do Rio Grande do Sul, tá? Tô presidente do Sindicato de Jornalistas do Rio Grande do Sul. Tá bom. Então, avisando pro teu bem. Ele é presidente do Sindicato de Jornalistas do Rio Grande do Sul, mas não é jornalista, não merece ser presidente de nada e é um delinquente. Porque jornalista que ameaça jornalista e impede que se conte a verdade não tem nada a ver com jornalismo. Ele é um militante infiltrado num sindicato para calar os jornalistas. O sindicato dos jornalistas, se é que existe, de Cuba, por exemplo, tem só publicações a favor do governo, jornalistas a favor do governo. É bom a gente recordar, porque essa revolução é tão velha, tão empoeirada, tão caquética, que ninguém lembra mais como as coisas funcionam em Cuba. É bom saber. Não pode criticar o governo, não existe jornal de oposição, são só jornais financiados pelo governo e tem de fazer o que o governo quer que se diga. Não existe oposição, etc, etc. Não haveria esse jornalista em Cuba, ele entrava lá, daqui a 2 minutos já estava preso. Me vem um sujeito de camisa vermelha, um boné de militante, com uma besta quadrada do lado escrito Lula livre, e impede que um jornalista deixe de ficar ao lado do carro da polícia e vá ao acampamento mostrar o que acontece no acampamento. Por quê? Porque são delinquentes. São delinquentes. Agora, o Sindicato do Rio Grande do Sul, eu já tive o prazer de trabalhar no Rio Grande do Sul e vi bons jornalistas, tenho dezenas de amigos jornalistas, deviam todos abandonar esse sindicato se ainda não o fizeram, porque gente assim, como o Sindicato de São Paulo, isso aí não tem nada a ver com jornalismo, são canalhas militantes intimidando jornalistas, viu? Não é bom para você, com a tua integridade física, eu te aconselho e tal, é ameaça ostensiva. O que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com ele? É isso que a gente quer saber também. Esse sujeito tem de ser punido. Isso é ameaça à integridade física do repórter, dizer que ele precisa ir para o lado do carro da polícia para fazer o trabalho dele. Senão o quê? Senão vai apanhar? Vão começar a bater nele? Augusto falou muito bem, lembrou da ditadura cubana. Eu lembro aqui da ditadura venezuelana. Hugo Chávez, erguido também, que chegou ao poder com apoio de Luiz Inácio Lula da Silva, fechou a Rádio Caracas Televisión, que é a RCTV. Os ditadores não suportam a imprensa livre. E esses militantes petistas são autoritários iguaizinhos aos ditadores. Quer dizer, o que será do Brasil? O que seria, né? Espero, se Luiz Inácio Lula da Silva voltasse a presidir a República. É esse tipo de gente que chega no poder. É a venezuelização do Brasil, que já ocorre na segunda turma do Supremo, né? Que é muito parecida com a Suprema Corte venezuelana. O Zé Maria advertia para isso, o processo de venezuelização do Brasil, de onde a gente escapou.
Exatamente, eu lembro que aqui, inclusive, os repórteres da Jovem Pan foram intimidados durante a cobertura da prisão do Lula, lá no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, por exemplo, por esse tipo de militante autoritário. Eles têm horror à imprensa livre. O que eles gostam é de blogueiro petista, financiado com verba de publicidade federal durante os governos do PT. O PT alimentou toda uma rede de blogueiros que servia para disseminar a narrativa petista, para atacar os adversários do partido, como eu, como Augusto Nunes, como vários outros colunistas da imprensa. Fomos atacados durante anos por esse pessoal, sustentado com dinheiro público, dinheiro de propaganda de estatais controladas pelo PT. Alguns desses blogueiros foram mencionados na Lava Jato pelo juiz Sérgio Moro, que o chamou muito bem de suposto jornalista. Então esse aí é mais um suposto jornalista, para dizer o mínimo, porque na verdade não é jornalista coisa nenhuma. Jornalista não intimida jornalista do jeito que esse sujeito fez, né, Maria Trindade? Eu passei por um processo parecidíssimo, eu narrei aqui na porta do Supremo Tribunal Federal, aqui em Brasília. Devo dizer que não há esse tipo de pressão. No Congresso Nacional nós conversamos com todos os deputados, todos entendem de que você está desempenhando uma função, um ofício. Nós não falamos contra nem a favor, nós desempenhamos a nossa função de transmitir a realidade, e isso é muito constrangedor. Eu me senti muito agredido quando uma senhora foi chamar o segurança e não me agrediram, mas queriam impedir, eu não permiti, mas é muito constrangedor. A gente vê ali, quem tem imagem aqui pode ver a cara de constrangimento do repórter. Pessoal da RIC, né, que é uma rede importante lá do Paraná, de televisão e rádio, e devo te dizer que esse tipo de ignorância, porque isso é ignorância tão brutal, tão pesada, que esse bobão aí, que se diz jornalista, ele não sabe nem o que o repórter iria falar. E ele falando de outro lugar é a mesma coisa, quer dizer, não adianta. Eles pensam que a gente grava matéria com câmera, não é com a dignidade. Nós temos dignidade. Esse tipo de assédio, que isso é assédio moral, isso é constrangimento, está documentado. E eu faço aqui elogios ao câmera, que continuou, e assim exatamente, tem que ser usado mesmo, desse tipo de coisa, continuar gravando, para mostrar até eles mesmos, dá vontade de chamar ele e falar: olha aqui, veja o que você falou, veja o que você fez, para ele sentir vergonha dele mesmo, porque qualquer um sentiria vergonha dele mesmo fazendo esse tipo de constrangimento. Esse rapaz é um louco, ele não é jornalista. Dá tempo de fazer um pequeno registro? Claro. Que é o seguinte: existe, ele fala, a imprensa está contra. Não, existe a imprensa que está a favor desse tipo de situação. E eu gosto de dar nome aos bois, digamos assim. Temos aí a Carta Capital. A Carta Capital é elogiada por eles. Tem menos de 20 mil exemplares. Por quê? Porque quem decide o destino de uma publicação, ou de um noticiário de rádio, ou de um canal de TV, é quem vê, ouve ou lê. E ninguém é idiota a ponto de acreditar em mentira. Por quê? Se o povo está sendo prejudicado pela imprensa golpista, por que não assinam a Carta Capital? Porque nem o PT acredita na Carta Capital, tá? É isso. Olha, aí, porque lê, tem a revista. Agora não, todo mundo tá contra, a Record, todo mundo tá contra. Claro, é todo mundo que tenta contar a verdade. Fala, Zé. Augusto, o seu Tuta me ensinou, num dos seus vários depoimentos que eu assisti, ele dizia o seguinte, que o que segura um veículo de comunicação é a credibilidade. É isso aí. Aí ele mostra que o microfone de todas as rádios, todo microfone é igual, com fio, microfone. O que diferencia a Jovem Pan de outras rádios é a credibilidade. Isso traduz o que você falou. É isso aí.
Já que o Augusto citou a Carta Capital, um dos meus maiores prazeres, vasculhando as gravações da Lava Jato envolvendo Luiz Inácio Lula da Silva, foi ter descoberto, numa conversa dele com o Jacques Wagner, um trecho que eu destaquei no meu então blog na Veja, em que mostra... Felipe e os seus arquivos implacáveis. Que mostra o Lula dizendo assim: acabei de falar com o Mino Carta aqui para ele escrever um artigo mostrando isso e aquilo. E eu coloquei lá o título: gravação confirma, Lula pauta editor da Carta Capital. Então, uma revista que a gravação mostrou que era pautada pelo Lula. E eu quero lembrar aqui que esse tipo de atitude do militante que a gente viu é incentivado por todo esse discurso dos petistas, por toda essa narrativa para a qual a gente está chamando a atenção aqui, de combate à imprensa, de que a imprensa é golpista, de que a imprensa é isso e aquilo, é um monstro, é um bicho de 7 cabeças que persegue o PT. Quando, na verdade, a imprensa está noticiando informações que são descobertas pelos investigadores da Lava Jato e de outras operações. Está servindo a pátria no seu dever de informar. Está ali um repórter que nem é um colunista, nem é um comentarista. Ele ia fazer ali uma simples reportagem para constatar o que está acontecendo. Falar: olha, tem aqui o acampamento de apoiadores do Luiz Inácio Lula da Silva. Essa é a função dele, e começam a atacá-lo. Um ataque nem se justifica contra um colunista, nem se justifica contra um comentarista, que dirá contra um repórter de campo que está fazendo simplesmente o relato dos fatos. Felipe, eles estão, quando eles falam a imprensa golpista, eles estão dizendo a imprensa livre, a liberdade de expressão, a liberdade, a democracia, é isso que eles odeiam. Eles odeiam. E burro, Felipe, burro, porque esse acampamento aí só existe porque é noticiado. Se ninguém noticiar esse negócio aí, eles não tem nenhum sentido ficar... Cada vez que manifestação de massa que você vê nas fotografias, mas é ridículo. Exato, Zé Maria. O movimento existe para haver repercussão, para fazer tumulto em termos de marketing político para os próprios militantes. É melhor que haja reportagens sobre aquele acampamento. Aí eles não querem deixar o repórter falar, quer dizer, até politicamente é um idiota.